Olá, muito bom dia. Chega mais, o NE1 está começando, a nossa equipe está pronta para levar informação para o seu dia. Vamos juntos, de onde você estiver? Agradeço demais a sua companhia. Tá no carro, no trabalho, em casa? Conta pra gente pelo nosso canal Globo, o QR Code já está no ar, liberado aqui para você. Manda foto, vídeo, comentário, sugestão de reportagem, participe, faz o NE1 do seu jeito. E enquanto você se prepara para mandar mensagem pra gente, eu vou te contando alguns dos assuntos desta edição. A polícia apresenta hoje detalhes da prisão de um homem envolvido no assassinato de um policial militar. São essas imagens que você acompanha agora. O crime foi em 2023, no bairro de Boa Viagem. Ele foi morto com tiros de fuzil. Uma mulher também morreu no local. Foi condenado a 26 anos e 3 meses de prisão o homem que matou a facadas, o turista Thales do Couto, durante um assalto no Recife. O crime foi no ano passado. Thales estava saindo de uma festa de carnaval quando foi roubado e assassinado. Você vai ver que procedimentos no rosto mal sucedidos viraram caso de polícia. Eles foram realizados por cirurgiões dentistas. E quem ficou no prejuízo cobra a reparação. Tem reclamação de moradores do Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Eles estão passando o maior sufoco, sem abastecimento de água. Muito ruim. A gente espera a água, quando chega um pinguinho de nada. Tem que comprar, se juntar todo mundo e comprar um caminhão-pipa. E ainda, pacientes do Hospital da Polícia Militar, no bairro do Derby, reclamam do atendimento e da falta de estrutura do local. Hoje, deputados estaduais fizeram uma vistoria e encontraram alguns problemas na unidade de saúde. Tem ainda informações sobre o direito do idoso, trânsito, cobrança e muito mais para você nesta edição. O NE1 está no ar e vai até 1 da tarde. Agora são 11 horas e 50 minutos. Próximo domingo, dia 18, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Na maioria dos casos, os crimes não são percebidos pelos responsáveis. Acontecem de forma silenciosa mesmo. A conscientização e a denúncia são fundamentais para identificar e prevenir os abusos. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco fala sobre esse assunto. Lilian Oliveira acompanha. Quem participa dessa audiência, hein, Lilian? Bom dia para você. Rosana já fez, na fala dela. Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo. A gente está acompanhando aqui a audiência na Assembleia Legislativa. Começou um pouquinho depois das 10 horas. A ideia é promover esse diálogo entre o poder público e a sociedade civil. Então, aqui no auditório, a gente tem representantes de diversas ONGs que atuam no combate ao abuso e à exploração sexual infantil e de adolescentes. E lá na mesa, a Assembleia está sendo presidida pela deputada estadual Gleide Ângelo. Na mesa a gente tem representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, também da OAB. A gente tem aí a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Mulher, Secretaria da Infância e Juventude, e cada um falou um pouco sobre a necessidade da conscientização, da informação e também da denúncia, né, justamente levando esse conhecimento. Foi falado também sobre a necessidade de mapeamento dos dados, porque os dados são assustadores, mas eles podem ser ainda maiores, já que há uma subnotificação. Mais cedo falou uma pesquisadora da Fiocruz, que trouxe um estudo para a gente, e eu queria compartilhar com vocês os dados desse estudo. Foram entrevistadas mais de 600 mulheres que têm entre 18 e 21 anos, e as entrevistadas, 100% delas, disseram que já trocaram sexo ou outros atos sexuais por dinheiro, favores ou algum outro tipo de benefício quando eram menores de 18 anos. Elas tinham menos de 15 anos quando estiveram envolvidas nessa situação de abuso, de exploração sexual, e também receberam em média R$100 ou menos na primeira vez em que estiveram envolvidas numa situação como essa. Elas também dividiam esses pagamentos que recebiam com outra pessoa. Então esse estudo, essa pesquisa da Fiocruz, avaliou
avaliou aqui na região metropolitana do Recife que a cidade do Recife é o lugar onde tem mais mulheres, né, crianças e adolescentes em situação de abuso e exploração sexual. Então, daqui a pouquinho, a gente fala um pouquinho mais sobre esses dados e sobre o que está sendo discutido aqui. Maristela. Combate a esses crimes, né? Papel de todos nós, de toda a sociedade, por isso que essa audiência pública é tão importante. Obrigada, Lilian, por enquanto, pelas informações. E a Justiça condenou a 26 anos e 3 meses de prisão o homem que matou a facadas o turista Thales do Couto durante um assalto em Boa Viagem, na zona sul do Recife. O caso aconteceu na madrugada do dia 14 de fevereiro do ano passado, depois que a vítima saiu de uma festa de carnaval. A notícia está no G1 Pernambuco, você acessa apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. Edivar Alexandre da Silva foi condenado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O réu pode recorrer da decisão. Vamos relembrar o caso. O engenheiro de petróleo Thales de Couto Lengruber tinha 35 anos e era do Rio de Janeiro. Ele foi morto a facadas na madrugada de 14 de fevereiro, uma quarta-feira de cinzas, por volta da 1 da manhã, perto do hotel em que estava hospedado, na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem. Amigos contaram que Thales estava com um grupo numa festa em Olinda. Depois, o turista resolveu ir sozinho lanchar num bar perto do hotel. Enquanto seguia para o bar, ele foi esfaqueado no peito pelo bandido que roubou o celular do engenheiro. Thales foi levado pela Polícia Militar para a UPA da Imbiribeira, mas não resistiu aos ferimentos. O acusado pelo crime foi preso em 23 de fevereiro do ano passado, no bairro do Pina. O G1 Pernambuco traz também o valor da indenização por danos morais que o condenado Edivar Alexandre da Silva deve pagar à família da vítima. O QR Code está na tela, corre lá então para a reportagem, todos os detalhes no G1 Pernambuco para você. E moradores do Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, estão passando o maior sufoco sem abastecimento de água. Não dá para ficar sem água, né? Tem rua que está sem um pingo nas torneiras, acredita? Há dias isso. Bora chamar Natália de Elu, ela conversou com os moradores hoje cedo, traz para a gente um relato duro, difícil, né, Natália? Desses moradores, conta para a gente o que você ouviu por lá. Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Uma situação muito difícil que já tem alguns anos. Os moradores do Parque Capibaribe reclamam da falta d'água, convivem com a falta d'água, né? Infelizmente, a gente percorreu várias ruas do bairro e o problema é geral, né? Os relatos de pessoas que precisam comprar a água, os vizinhos se juntam para comprar carro-pipa, sendo que a conta de água, né, a conta da Compesa continua chegando, né? Então, é muito difícil para essas pessoas terem que pagar a conta de água e ainda assim ter que comprar o carro-pipa, né? A gente conversou com moradores, que tem muitos idosos lá pelo bairro. O pessoal disse que para a água da chuva também. Teve gente que criou um sistema para a água da chuva com calha, com cano PVC, para tentar não ficar sem água. Porque quando a água chega, e ela falta bastante, às vezes ela chega só com 8 dias, já chegou a ficar 20 dias direto sem água. O pessoal diz que a água chega bem fraquinha e às vezes não é o suficiente para encher os reservatórios, né? Encher a caixa d'água, enfim, encher os baldes. Então, o pessoal tem que estar atento, até porque, às vezes, quando a água chega de madrugada. Então, é aquele sofrimento também de ficar de olho na madrugada para ver a hora que a água vai chegar. E, muitas vezes, o calendário divulgado pela Compesa não é cumprido. Eles dizem que o correto seria chegar uma vez por semana a água, mas às vezes nem isso chega. Então, muito sofrimento mesmo dos moradores do Parque Capibaribe. A gente preparou uma reportagem que vocês vão ver ainda nessa edição do NA1. Maristela. Complicado demais, né, Natália? O morador paga pela água, tá ali com a conta todo mês fazendo esse pagamento, não tem água nas torneiras. Aí tem que pagar carro-pipa, tem que comprar água mineral, haja bolso para isso, né? Ninguém tem dinheiro para isso. Daqui a pouco você volta então com outras informações para a gente.
Olha, chove na região metropolitana, você viu aí onde Natália Diello estava falando ao vivo, estava chovendo. E a gente tem imagens para você do nosso trânsito, porque fica mais complicado em dias de chuva, né? A APAC, inclusive, tem algumas informações, diz que essa chuva pode ser de fraca a moderada. Então a gente já está com essa imagem aí da Abdias de Carvalho, para você ver essa movimentação ao vivo. A pista fica bastante molhada, né? O motorista tem que ter a atenção redobrada. Você está vendo aí a movimentação dos motoristas que vão no sentido BR-232, vão lá para o interior do estado. Os motoristas também que estão chegando aqui ao Recife, estão indo sentido centro da cidade. Bora seguir o nosso passeio, o nosso giro pela Avenida Norte, aí no sentido do bairro da Macaxeira. E a gente percebe bastante água acumulada na pista, né? À medida que os carros vão passando, a gente percebe que a pista está bastante molhada realmente, está chovendo neste momento. Para-brisas ligados aí do carro, acionados, e a gente vendo esse motociclista tentando cortar o caminho, tentando fazer e fez essa conversão errada. Então, gente, obedecer a sinalização de trânsito é muito importante, principalmente num dia como hoje, para evitar acidentes. Bora seguir pela Avenida Caxangá. A gente observa uma movimentação bem mais tranquila do trânsito aí na região. A gente observa os motoristas que estão indo sentido Camaragibe, a pista praticamente toda livre aí, o trânsito livre, sem congestionamentos para esse motorista que está passando nessa região, que também chove neste momento, também tem chuva neste momento, pista molhada por aí. A seguir, a polícia apresenta hoje detalhes da prisão de um homem envolvido no assassinato de um policial militar. São essas imagens que você acompanha e agora nós vamos colocar para você. O crime foi em 2023 no bairro de Boa Viagem. Daqui a pouco a gente passa essas imagens novamente. A gente está de olho nesse assunto. A polícia está apresentando os detalhes e nós vamos trazer isso aqui para você. Você vai ver também que procedimentos no rosto mal sucedidos viraram um caso de polícia. Eles foram realizados por cirurgiões dentistas. E quem ficou no prejuízo cobra aí a reparação agora. E ainda pacientes do Hospital da Polícia Militar, no bairro do Derby, reclamam do atendimento e da falta de estrutura do local. Hoje, deputados estaduais fizeram uma vistoria e encontraram alguns problemas na unidade de saúde. O NE1 volta em instantes, agora meio-dia em ponto. A gente fala agora sobre a operação policial que prendeu pelo menos 5 pessoas suspeitas de participar de um grupo que praticava crimes de lavagem de dinheiro, homicídios e porte ilegal de armas. De acordo com as investigações, uma das vítimas assassinadas pelo grupo teria sido o ex-policial militar Heleno José do Nascimento, que era conhecido como Junior Black. O crime foi em 2023. O ex-policial militar Heleno José do Nascimento, conhecido como Junior Black, foi assassinado a tiros de fuzil em julho de 2023. Ele estava dentro de um carro entre as ruas Dr. João Guilherme Ponte Sobrinho e Ernesto de Paula Santos, em Boa Viagem, zona sul do Recife, quando foi morto. Uma mulher que passava pelo local foi atingida pelos tiros e não resistiu aos ferimentos. Câmeras de segurança registraram os criminosos antes e depois de atirar. Junior Black estava sendo investigado pela Polícia Civil, que apurava a participação do ex-PM em um tiroteio que deixou 2 pessoas mortas no sertão do estado, 4 dias antes do assassinato. O caso estava sendo investigado pela delegacia do município de Parnamirim. Junior Black era ex-PM porque em setembro de 2021 foi expulso da corporação por participar de um motim que resultou na morte de um soldado no Centro de Reeducação da PM, o CREED, que é o local para onde vão os policiais que cometem crimes ou outras transgressões. E hoje a Polícia Civil está divulgando os detalhes dessa operação que prendeu um grupo suspeito de participar do assassinato do ex-policial Junior Black e de outros crimes. Luna Markman está acompanhando e conta tudo para a gente. Oi, Luna, boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você e a todos. Como a gente viu aí no Relembra, as investigações começaram na delegacia de Parnamirim, mas um crime complexo, com indício de participação de
policiais. Então, o GOI, o Grupo de Operações Especiais, entrou nessa investigação que durou quase 2 anos. Aqui comigo, Jorge Pinto, que é subchefe desse Grupo de Operações Especiais, para explicar já a grande surpresa, que é a motivação desse crime. Explica para a gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, esse duplo homicídio que foi praticado no ano de 2023, em plena luz do dia aqui em Boa Viagem, estava relacionado ao desacerto pelo crime organizado, né? A vítima desse homicídio em Boa Viagem, um ex-policial militar de Pernambuco, também tinha envolvimento com crime organizado e teria participado da execução de uma pessoa de alto escalão na liderança do crime organizado. Essa pessoa que foi morta no município de Parnamirim tinha envolvimento com roubo de carga, roubo a carro forte e também participação em assaltos a banco. Então, a partir do momento que ele teria matado uma pessoa de alto escalão, sem autorização do líder da organização contrária, ele passou a ser visado, né? Então, essa ordem de execução veio rápida e veio 4 dias depois. Tanto é que o mataram em plena luz do dia, quando saía de um restaurante famoso aqui na capital pernambucana. Isso. Só dando um passo atrás, nesse crime que aconteceu em Parnamirim, 2 pessoas foram mortas numa suposta blitz que o Junior Black estava participando. A gente, né, infelizmente, contou com a participação aí, esse homicídio em Parnamirim, de policiais militares da ativa aqui de Pernambuco, os quais foram todos identificados, indiciados e posteriormente denunciados. Hoje respondem, né, ao homicídio perante a Vara Única da Comarca de Parnamirim, e a gente não gosta de estar pontuando isso, mas ressalta também a nossa imparcialidade no caso e demonstrando a motivação, a ligação de pessoas envolvidas com a criminalidade organizada, infelizmente às vezes entranhada em nossas forças de segurança. E só para entender, tanto o grupo criminoso que foi morto, né, a dupla que foi morta lá em Parnamirim, quanto o Junior Black, ambos atuavam em que tipos de crime, que eram grupos rivais? A gente tem conhecimento, sobretudo, na participação em roubo de carga. Tanto que a vítima que foi morta no município de Parnamirim era uma pessoa de alto escalão nesse tipo de delito. Tá? E o Junior Black também era uma pessoa que era sabidamente envolvida nesse tipo de crime. Agora, sobre o crime em Boa Viagem, eu queria que o senhor esclarecesse, porque entre o crime de Parnamirim e Boa Viagem foram apenas 4 dias, mas a pessoa, o mandante, conseguiu mobilizar arsenal, pessoas. Explica pra gente quem é essa pessoa e como foi esse planejamento. O mandante do crime é uma pessoa de alta importância aí, né, na estrutura hierárquica do crime organizado. Essa ordem de execução partiu de dentro do presídio de Igaraçu. De bom ouvir a gente ressaltar, e infelizmente também com a facilitação da utilização de aparelho celular. Então ele conseguiu em 4 dias arregimentar fuzis, né, que foram armas de grosso calibre usadas na execução, carro clonado e pessoas de outro estado que se disponibilizassem a vir até Recife para participar dessa execução. Então, nesses últimos dias, a operação esteve nas ruas, né? 5 mandados foram expedidos. Quantos foram cumpridos? E se essa pessoa que planejou, que estava no presídio de Igaraçu, foi presa também? Foram expedidos 5 mandados de prisão temporária pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital, dos quais foram cumpridos 4. Um deles é justamente o nosso líder, que se encontra hoje recolhido no presídio de segurança máxima no município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, das 5 pessoas, uma já estava presa lá em Campo Grande e as outras 4? As outras 4 estavam soltas, né? A gente pode dizer que uma delas era envolvida diretamente com o crime organizado e outras, mesmo aquelas que não foram objeto de mandado de prisão, também de uma forma ou de outra dispunham de certa relação com o crime organizado. Então, 4 pessoas presas. Uma já estava no presídio de Mato Grosso do Sul, outras 2 foram presas aqui em Pernambuco? Outras 2 presas em Pernambuco e outra no estado da Paraíba, no município de João Pessoa. E um continua foragido, então? Um continua foragido. Então a investigação continua? As investigações continuam, a gente pretende dar uma resposta, sobretudo, para os familiares da vítima, né? A gente não pode esquecer que uma das mulheres mortas não tinha qualquer envolvimento com crime organizado e foi vítima de uma bala perdida quando passava atrás do veículo em que foi alvejado com o ex-policial militar. Ok, delegado, muito obrigada pelas informações. Maristela, com você no estúdio. Obrigada, Luna, pelas informações. E a Polícia Civil está investigando a denúncia de mulheres que tiveram complicações de saúde depois de fazer procedimentos estéticos no rosto, em clínicas odontológicas. 2 dentistas foram indiciados por lesão corporal
e exercício irregular da profissão. Rafaela queria se ver melhor. Em agosto de 2023, ela decidiu fazer um procedimento estético no rosto e encontrou 2 dentistas nas redes sociais. Comecei a ver nas redes sociais, tudo era lindo, maravilhoso, né? Então eu fiquei bem balançada até que eu marquei uma consulta. No dia eu fiquei bastante insegura, até porque eles não pediram nenhum exame, não aferiram minha pressão. Então assim, eu fiquei bastante nervosa. Horas depois, já em casa, a advogada teve um sangramento e os dias seguintes foram de dores, busca por respostas e falta de acompanhamento adequado. Em nenhum momento mais eu consegui falar com eles. Toda vez que eu entrava em contato era ou a secretária ou a suposta secretária que respondia. Isso me abalou a autoestima. Querendo ou não, eu sou advogada, trabalho com o público. Isso fez com que eu ficasse cada vez mais retraída. A história de Kalina é parecida. Em junho de 2024, ela também foi atrás de um procedimento estético no rosto. Eu sou uma mulher muito vaidosa, né? Eu acho que, aliás, todas as mulheres, a gente procura melhorar sempre. E em busca na internet, eu fui à procura de profissionais que realizassem uma lipo de papada. Encontrei essa doutora que se diz referência em harmonização facial e que tem mais de 40 mil seguidores. Foi marcada essa consulta, ela não me pediu exames pré-operatórios. Eu sou uma paciente oncológica, né? E eu faço realmente essa rotina, esse exame de rotina, e eu tinha todos os meus exames, então eu fui confiando em mim. A instrutora de Pilates mostra um dos resultados da intervenção mal sucedida. Depois do procedimento, eu comecei a ficar em agonia e desesperada, porque eram muitas dores, eu não conseguia mexer meu pescoço. Ele me colocou um colar cervical, que a fisioterapeuta disse que não deveria, porque isso me causou mais imobilismo, mas foi quando eu descobri que eles não eram especializados. Fazendo uma simples consulta no CFO, a gente descobriu que eles não tinham especialidade. É uma sensação de como se você tivesse sido assaltada, não sei, é algo muito estranho, porque mexe muito com o psicológico da gente, principalmente com a autoestima. Kalina e Rafaela se uniram para buscar reparação. De acordo com a advogada de Kalina, os profissionais não tinham autorização para fazer os procedimentos. Eles infringiram, segundo o CRO, a gente entrou com a denúncia no CRO, 14 infrações. Mesmo com essas 14 infrações, o CRO foi brando e deu suspensão de 30 dias. Vamos recorrer para o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. Paralelo a isso, entramos também com a ação de danos estéticos, indenização por dano moral e material. E também entramos na esfera criminal com a lesão corporal de natureza gravíssima. A Polícia Civil informou que já concluiu um dos inquéritos na delegacia de Joana Bezerra, no Recife, e indiciou os 2 dentistas por lesão corporal e exercício irregular da profissão. Outras 2 investigações estão em andamento. Os 2 dentistas estão com registro regular no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. O CRO informou que há outras denúncias contra os profissionais, que são analisadas sob sigilo, e que eles podem ficar impedidos de exercer as funções enquanto seguem os processos éticos. Essa interdição cautelar, ela é feita para proteger a população em determinadas situações, fazendo com que aquele profissional possa ser interditado durante 30 dias e em situações específicas, situações especiais, esse tempo ele pode dobrar. Então é importante, até para que este tipo de decisão possa ser analisada, que todas as vezes em que existam problemas, eles sejam trazidos ao conhecimento do Conselho para que possa ser feita a fiscalização em loco, para que o profissional possa ser chamado a se explicar e para que possa ser aberto o processo ético. Quem já foi vítima cobra a fiscalização mais rigorosa para que não aconteça com outras pessoas o que elas viveram. Eu espero que realmente eu consiga esquecer um pouco desse meu trauma, né? Que eu não lembre deles todos os dias, que vítimas não venham a passar por tudo isso, né? É muito difícil quando a gente está do outro lado. Eu atuo tanto como vítima
como defensora. Então, assim, foi a partir daí que eu vi o quanto que eu tenho que ter cada vez mais forças para lutar por justiça. Um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. A informação está no G1 Pernambuco, o QR Code está aí na tela. Segundo testemunhas, ele foi eletrocutado enquanto subia num poste para furtar fios de cobre. Foi no cruzamento da Avenida Mário Melo com a Rua do Hospício. Moradores da área contaram à TV Globo que o corpo estava no local desde a madrugada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência informou que foi chamado por volta das 7h30 da manhã. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano interditou o trânsito, o que provocou um grande engarrafamento no local. O corpo foi retirado por volta das 10 da manhã. Outros detalhes você confere no G1 Pernambuco. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2021, foram notificados quase 203 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Esse número dá uma média de 79 casos notificados por dia, um número que assusta, principalmente porque especialistas dizem que muitos casos não são nem registrados. Uma audiência pública discute na Assembleia Legislativa de Pernambuco medidas para combater e prevenir esses crimes. Lilian Oliveira volta a falar com a gente sobre esse assunto. Lilian, com quem você está agora? Do tráfico de pessoas. A gente quer justamente marcar o 30 São dados alarmantes, né, Maristela? E saber que esse número pode ser ainda maior é o que assusta. Então, aqui comigo está a deputada estadual Gleide Ângelo e a Daniela Araújo, que é coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Pernambuco. Vou começar conversando com a Daniela para ela falar um pouquinho da atuação da rede, né, Daniela? Como é que é esse trabalho de conscientizar, levar essa informação a respeito da importância da denúncia. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente agora. A Rede de Enfrentamento, ela vem esse ano com a campanha com a perspectiva de conscientizar para que a população ela venha cada vez mais proteger, né, as crianças e adolescentes sobre esse tema, né? O tema hoje desse ano vai ser exploração sexual, né? Proteja crianças e adolescentes, faça parte dessa luta, denuncie Disque 100, né? E essa campanha ela tem um potencial enorme de provocar o plano estadual, provocar as redes, né, as redes de assistências para a proteção dessa criança e adolescente no estado de Pernambuco. Sobre a importância da denúncia também, né? Essa atuação, vocês também vão nas escolas para conscientizar as crianças, os adolescentes? A ideia é que as instituições que fazem parte dessa rede, elas consigam, né, fazer parte desse processo de conscientizar os professores e as escolas, mas de alguma forma também é provocar o Estado a fazer esse trabalho. Daniela, muito obrigada, pela participação com a gente aqui no NE1. Deixa eu conversar agora com a deputada estadual, a delegada Gleide Ângelo. Deputada, conta pra gente sobre esses dados também, né? Foram apresentados alguns relatórios aqui, mas são dados que ainda não abrangem tudo isso. Então, qual a importância de sempre a gente estar debatendo e cobrando do poder público esse mapeamento para que realmente as políticas públicas sejam implementadas? Olha, a gente precisa de ações efetivas e afirmativas. O relatório da Fiocruz, ele é muito completo. É sobre a região metropolitana. E o relatório diz que há mais de 20 mil meninas e adolescentes que hoje estão sendo exploradas sexualmente. Aí vem a rede de enfrentamento e diz os locais. Ela é muito clara quando diz, os locais são esse. Então, o que é que a gente está cobrando aqui? Está aqui representante do governo, está aqui da Secretaria de Defesa Social, Criança e Juventude, que haja fiscalização, operações da polícia nesse local, porque tem que ter também a repressão. Ao mesmo tempo tem que ter a prevenção, porque o relatório também diz que 80% dessas meninas e adolescentes são matriculadas em escolas. Então tem que ter um trabalho também na escola. Na verdade, tem que ter um trabalho integrado. Educação, saúde, polícia, criança e juventude, assistência social. E o que a gente está vendo hoje é cada um fazendo o seu sem integração.
Aí quem deveria proteger essas meninas e adolescentes, que é a família, muitas vezes não são elas que denunciam, porque muitas vezes essas famílias é quem pratica e quem estão ali recebendo o dinheiro dessa menina. Então quem tem que fazer isso? O Conselho Tutelar, que tem que ser fortalecido, tem muitos conselheiros aqui. Na verdade, o que a gente precisa é uma integração da rede para que a rede funcione e alcance e proteja essas meninas e adolescentes. Deputada, só falando um pouquinho mais sobre os dados, a gente tem alguns dados também da PRF, que identificou em Pernambuco mais de 800 pontos nas rodovias federais, né? Então, pontos de vulnerabilidade, bares, postos de combustível. Esses pontos, eles identificaram que são os mais vulneráveis ali em que pode acontecer esse tipo de exploração. Como é que fica isso também? Como é que fica essa cobrança? Pronto, é isso que eu falei com o pessoal da rede de enfrentamento. O que é que a gente vai fazer pela Comissão da Mulher, pelo Legislativo? A gente vai criar junto com elas uma nossa comissão para fiscalizar e cobrar do governo do Estado ações efetivas, ações policiais nesses pontos. É como eu disse, nos relatórios que elas trouxeram, elas já sabem os locais. A PRF tem os locais, elas têm os locais no Recife e a gente vai cobrar o quê? Prazo de quando essas ações, operações policiais também vão ser realizadas. Porque a impunidade é o combustível da criminalidade. Por que eles fazem isso? Porque sabem que não tem impunidade, que tem impunidade. Então a gente vai, a partir de agora, junto com a rede de enfrentamento, cobrar as ações do governo do Estado e saber o que é que estão fazendo de uma forma integrada para a gente resolver esse problema. Deputada, só para fechar, além do Disque 100, onde essa denúncia pode ser feita? Para quem? Essa denúncia pode ser feita em qualquer delegacia, no conselheiro tutelar da comunidade. O importante, ou ligue para o 190, ligue para o Disque 100, o importante é você falar. Tem conselheiro tutelar em toda a localidade. Fale com o conselheiro, que ele vai saber orientar e levar para o local certo. Muito obrigada pela participação e pelas informações. Maristela, volto contigo. Pela proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né, Lilian? E a gente segue falando sobre o cuidado com a pessoa idosa, que pela idade avançada, doenças e outras dificuldades, pode não ter mais condições de administrar a própria vida. A Constituição Federal determina que os filhos maiores têm o dever de amparar os pais na velhice. E o Estatuto da Pessoa Idosa reforça essa obrigação. O Estado também tem responsabilidades para garantir assistência. Camila Torres está com uma advogada porque nem sempre esse idoso é cuidado. Ele pode não ter filhos também. São muitas situações. E quando ele perde, Camila, a capacidade de tomar decisões, o que deve ser feito, hein? Boa tarde para você. Oi, Maristela. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Enem1. Bom, a primeira responsabilidade é da família, tá, Maristela? Deixa eu conversar aqui com Mirela Abage, que é advogada especialista em direito de família. E quando a gente fala de família, Mirela, se o idoso não tiver filhos ou netos, por exemplo, se estende para os outros parentes também? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o idoso, assim como crianças e adolescentes, possuem leis específicas. Eles possuem o Estatuto do Idoso para além da Constituição Federal, que garante aí direitos fundamentais. Quando ele não tem família, vem aquela responsabilidade que é um pouco mais genérica, que é da sociedade e do Estado. Então, se na ausência desses familiares ou na ausência da possibilidade de familiares, ele pode ser assistido aí pelo Estado com políticas públicas, que a gente sabe como tem, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, por questão financeira, e entre outros de saúde, por exemplo, né, dentro do sistema de saúde. Então, o Estado também precisa ser chamado a essa responsabilidade nessa ausência. Mas quando a gente ainda está pensando nas pessoas da família para fornecer essa assistência ao idoso. Quando a gente fala família, são só filhos e netos ou se estende para outras pessoas também? Então, família num todo, tá? É claro que aqueles que são mais próximos vêm a responder com mais prioridade, com preferência, tá? Não precisa ser necessariamente só o filho. Se tiver a esposa, o esposo, o companheiro ou companheira que ainda tem a possibilidade de prestar assistência, esse também é convidado a participar. Então, filhos e esses parceiros, eles chegam primeiro porque eles convivem com o idoso de forma mais próxima, mas é familiar no geral. Qual é o momento em que passa da obrigação da família de cuidar, a obrigação passa da família para o Estado, para o poder público cuidar desse idoso?
Então, existem alguns momentos que algumas situações, digamos, que a família não consegue prestar assistência, seja financeira, né, e aí precisa buscar políticas públicas do financeiro, né, e serviços que o Estado proporcione, e tem a questão da incapacidade mesmo, no sentido até de moral e afetiva, porque a gente pensa assim, é filho e por ser filho simplesmente ele responde, mas a gente precisa também entender o histórico, porque o filho também pode se defender de um abandono afetivo que esse pai ou essa mãe idosa terminou proporcionando durante toda uma vida. Então, ele pode se defender também a fim de se isentar dessa responsabilidade. Então, a gente precisa entender o contexto, mas, em tese, a gente tem questões de saúde e questões financeiras que vem aí a Previdência Social para dar um apoio. É possível organizar tudo isso, Mirela, antes do idoso perder a lucidez ou a capacidade de tomar conta dele mesmo? Assim, dá para a família tentar organizar tudo isso e o próprio idoso falar o que ele gostaria que acontecesse na velhice dele? Isso tem valor legal? Tem, assim, existe, na verdade, o mundo ideal seria o idoso, né? Antes de ser idoso, existia esse comum acordo entre familiares, ele preparar a gente chama de velhice, né? Desse apoio, o sustento financeiro, mas a gente sabe que diante de muita da realidade social brasileira, a gente não consegue ter esse amparo, mas isso aí é um combinado entre eles, tá? Para algumas pessoas que possuem condições financeiras, existe uma declaração antecipada de vontade, para caso ele fique doente, existe lá uma declaração de quem pode prestar assistência, de quem ele quer que seja o possível curador dele. Então, essa pessoa com um pouco mais de assistência, buscando aí especialista na área de família, né, o advogado, para poder dar essa assistência, é possível sim fazer esse planejamento dessa idade avançada. Mirela Abage, especialista em direito de família, conversando aqui com a gente e reforçando a primeira informação que ela trouxe. Crianças e adolescentes têm o Estatuto da Criança e do Adolescente. E os idosos também têm o Estatuto do Idoso com a garantia dos direitos. Maristela. Um estatuto que precisa ser cumprido, né, Camila? E essa assistência à pessoa idosa é fundamental. Em São Lourenço da Mata, os moradores estão inconformados com a falta de água no Parque Capibaribe. Eles dizem que a situação acontece há anos. Algumas ruas chegam a passar muitos dias sem abastecimento. O cesto de roupa suja está frequentemente assim, cheio. Aos 81 anos, às vezes, Dona Maria precisa ficar acordada de madrugada para esperar a água da Compesa. Da última vez que chegou, não deu nem para encher a caixa. É muito ruim. A gente espera a água, quando chega um pinguinho de nada, de noite, de madrugada, às vezes meu marido fica, eu vou me deitar, depois me levanto, ele também fica atucalhando na água para juntar uma aguinha. Aí eu boto os batos tudinho. Ontem mesmo eu botei os batos tudinho para encher na chuva, mas não encheu não, choveu pouco, juntou um pouquinho. Tem que comprar, se juntar todo mundo e comprar um caminhão-pipa para... Cada um paga um pouco, faz uma vaquinha e a gente compra o caminhão-pipa e sai botando de uma em uma casa. Esse sofrimento daqui desse povo já vem há anos. Nosso sofrimento, na verdade. Anos, Anos já vem assim. E agora é cada vez pior. Cadê a água que faz uma semana que não tem? Aqui na 63. Um absurdo uma coisa dessa. Como só chega água uma vez na semana, a gente é obrigada a juntar roupa. E aqui, muita roupa suja para lavar. Esses vídeos foram enviados por vários moradores do Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. São histórias de quem há anos sofre com a falta d'água e com um calendário de abastecimento que muitas vezes não é cumprido pela Compesa. Dona Maria José mora há 37 anos no bairro. Ela tem 93 anos e apara a água da chuva para diminuir os custos com carro-pipa. Ela mandou instalar uma calha e um cano de PVC para juntar água neste reservatório. Quando lava a roupa, bota a água da roupa no banheiro, né? Porque quando a gente não tem água, o banheiro exige mais da gente e a gente tem que ter água para botar. A gente se sente muito aperreada, né? Porque quem é sem água ninguém vive. Não é só eu, como a minha vizinhança toda, né?
Na rua 37A, onde Dona Maria de Oliveira e Dona Maria José moram, outras tantas pessoas esperaram a nossa reportagem para relatar o sofrimento com a falta d'água. O problema é geral no Parque Capibaribe. Seu Sideraldo mora na rua 32 e só conseguiu encher as 2 caixas porque comprou água junto com os vizinhos. Ele vive aqui há 42 anos. A gente vive, às vezes, comprando água para poder passar a semana. E isso aí tem sido um transtorno já de muito tempo que a Compesa não vem resolver. É isso aí o problema mais crônico que a gente vem enfrentando, não só eu, como toda a vizinhança aqui. Na teoria, era para vir de 5 em 5 dias. Na prática? Na prática, 8 dias, e quando vem muito fraca. O senhor, por exemplo, paga quanto da conta da Compesa? Em torno de 80, mais de 200, depende de quando vem. Como é que o senhor se sente com essa situação? É constrangido, porque em vez de melhorar para a comunidade, vem piorando a cada ano que passa, a cada governo que passa não vem dando um resultado positivo. Esse aqui é o centro comercial do bairro do Parque Capibaribe e aqui os comerciantes também sofrem bastante com a falta d'água. O senhor tem um bar, né? Qual é o seu nome? Tem um bar, Inácio. Qual o máximo de tempo que fica assim, sem água? 8 dias, 9 dias sem água. Constantemente. Isso é normal. Você tem um comércio aqui, como é que é a situação? É difícil. É 10 dias, 12 dias, a gente esperando a água não chega. Atrapalha o negócio de vocês, o comércio, o trabalho? Tudo, atrapalha tudo. Suja banheiro, porque os clientes usam o banheiro, a gente fica sem poder usar o banheiro. A loja der uma chuvinha, o pessoal entra, já mela, a gente não tem água para passar um pano, para limpar uma vitrine, é um caos. Aqui é a loja de vocês, né? Qual é o seu nome? São Tamires. Tamires, como é que é a situação aqui para você? Mesma coisa, entre 7 e 8 dias sem água. E quando chega, geralmente é pouco. Na rua 27, bem perto da rua principal do comércio, está o Salão de Patrícia. O lavatório vive desse jeito, sem água. Para lavar o cabelo das clientes, o jeito é comprar água do carro-pipa. A gente compra o carro-pipa, prejudica o lucro, né, do salão de beleza. Não só do salão, como os outros também, né? 4 anos que a gente sofre com esse problema. Não dá, né? Tem que dar um jeito, né? A Compesa informou que não tem serviço de manutenção que justifique a falta de abastecimento na rua 37A, no Parque Capibaribe, e que só recebeu uma reclamação de falta de água na área. Por isso, alega que pode ser uma situação localizada. Não foi isso que nós mostramos na reportagem. Todos os entrevistados disseram que a falta de água é crônica, que o calendário da Compesa não é cumprido e que a água, quando chega, é fraquinha. A companhia informou que, na sexta-feira, vai investigar a falta de água no imóvel de onde veio a reclamação. Ainda sobre a situação do Parque Capibaribe, a Compesa falou que vai publicar um edital no mês que vem para abrir uma licitação. A ideia é construir uma nova estação de tratamento de água e beneficiar os moradores da região. Segundo a Compesa, essa estação deve ficar pronta no fim do ano. A promessa é aumentar a vazão de água em 100 litros por segundo para melhorar aí o abastecimento. A Defesa Civil de Paulista fez uma vistoria hoje pela manhã em áreas de risco do município. Representantes da Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades, também participaram. A visita foi no bairro da Amiroeira, no limite entre Paulista e Olinda. Um lugar com barreiras e problemas de alagamentos que Josélia conhece bem. No inverno aqui, alaga-se tudo. Essas casas entra tudinho, entra água. Aqui fica igual um rio. E aqui a gente fica a mercê, não tem nada para socorrer a gente não. Já sai de casa ou a gente vê pode acontecer um pior. Entre outubro do ano passado e janeiro deste ano, geólogos do Serviço Geológico do Brasil mapearam 174 áreas de risco em Paulista, do grau leve ao mais avançado. São locais com barreiras ou próximos dos rios do município. 41 mil pessoas, cerca de 10% da população, moram nessas áreas. Em períodos de muita chuva, se a gente pega uma situação de maré alta, a gente começa a ter um represamento das águas do rio aqui no município
e a sua elevação. E as ocupações que estão muito próximas ao canal, esses rios, elas sofrem com o problema da inundação, no caso. A questão do movimento de massa, que é o deslizamento, é a ocupação de áreas muito próximas a essas encostas. A gente vê muitas moradias muito próximas na base das encostas, desses cortes, né, taludes, e muito próximas ao topo. Então, quando a gente retira a vegetação e cria esses cortes na encosta, a gente está criando também uma situação de risco no local. Agora, engenheiros do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo estão visitando as áreas mapeadas para propor soluções para minimizar os riscos. O trabalho deve durar todo o mês de maio. Nós não podemos vir aqui e propor algo que fuja dessa realidade, que modifique essa percepção em relação ao ambiente que eles estão. Tem que ser uma solução que se integre àquilo que é comum e que possa se tornar parte do ambiente daquela sociedade, para eles poderem, inclusive, cuidar e entender, melhorar essa percepção do seu próprio cuidado e daquilo que é risco. O mapeamento dos riscos e as propostas fazem parte do trabalho de atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos de Paulista. O último foi feito em 2007. É o Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Periferias, que está pagando pela elaboração do plano em 30 municípios brasileiros. Além de Paulista, Olinda e Jaboatão também fazem parte do projeto em Pernambuco. A meta é elaborar 200 planos municipais de redução de riscos até 2026. A condição de risco geológico e geotécnico desses municípios, né, e também de riscos hidrológicos, apontam a necessidade de um planejamento, de um instrumento urbanístico como o Plano Municipal de Redução de Risco, para auxiliar as prefeituras, né, isso é um trabalho muito importante, que é uma coisa que tem que destacar o papel das prefeituras em acolher a iniciativa e também participar ativamente no processo de elaboração dos planos com olhar nas comunidades periféricas, nas populações mais vulneráveis. A expectativa é que o documento fique pronto no final de 2025, indicando o que o município deve fazer para solucionar ou minimizar os riscos de desastres. Atualmente, a Defesa Civil trabalha com a colocação de lonas plásticas, fazendo a prevenção, conscientização dos moradores que moram em área de risco, que é muito importante eles terem essa consciência, né? E no momento de uma chuva, a gente dá os alertas, né? Através das redes sociais, do WhatsApp. Nós temos o grupo das lideranças, né? De alguns bairros. Então a gente dá os alertas, o pessoal fica ligado, porque naquele dia, pelo menos não dormir na casa, se for uma área realmente que tenha um risco 3 ou 4. A gente fala agora sobre o medicamento para controlar os sintomas da doença de Parkinson. O NE1 tem acompanhado a dificuldade dos pacientes que precisam do Prolopa na apresentação 200/50 miligramas. A medicação estava em falta na farmácia do estado. Nós mostramos, desde janeiro, o sofrimento de quem precisa do remédio para o tratamento e não conseguia. A Associação de Parkinson de Pernambuco informou para a gente que o remédio chegou à farmácia do estado. Essas imagens são da Associação de Parkinson, que fica no bairro do Cordeiro e oferece atendimento especializado de graça para quem tem a doença. Na época, a Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que o processo de compra do medicamento seguia em andamento. Agora, a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou que o estoque do remédio foi renovado e a quantidade adquirida deve durar 1 ano. A Secretaria disse também que essas apresentações também estão disponíveis nas farmácias municipais, por meio do componente básico da assistência farmacêutica. Ainda bem, né? Para o alívio desses pacientes. Você participa do NE1 pelo nosso canal Globo, o QR Code está na tela. É só acessar e mandar sugestões de assuntos que você quer ver aqui. E uma dúvida que surgiu é sobre uso capião, que é uma forma legal de adquirir um bem, especialmente imóveis, através da posse prolongada e sem interrupções. Natália Dielu está de volta. Explica melhor para a gente, por favor, Natália. Maristela, para que isso aconteça, né, para que a pessoa consiga
usufruir do uso capião, essa posse ela não pode ter sido reclamada na justiça, tem que ser uma posse tranquila, né? Quem vai explicar para a gente os outros critérios, né? Também o tempo mínimo para isso, é Luiz Emanuel, que é advogado e é também do SENDEC, né? Ele é coordenador do programa Direito à Cidade do SENDEC. Doutor, explica para a gente primeiro, tem um tempo mínimo, né? Quais são os critérios básicos? Boa tarde. Boa tarde, Natália, Maristela, né? Todas e todos que nos ouvem e nos assistem. Bem, a uso capião, de uma forma assim, muito geral, né? E considerando a que é mais utilizada, a que é mais provocada, né? Você precisa pelo menos ter essa posse tranquila, como você já falou, né? Aquela posse que não é reclamada por ninguém, ninguém questiona que aquela pessoa esteja morando na casa, esteja usando realmente como possuidora e proprietária, né? Se fazendo de proprietária e ninguém questionando, não entra com ação na justiça, não vai na delegacia, não entra com ação de mediação, nada. Então, é a posse tranquila, né? No caso da uso capião constitucional, que é a mais utilizada, né? Pelo menos 5 anos ininterruptos, né? Usando para moradia, e aí, nesse caso, né? Também considerando a área do imóvel, né? Fechando aí no máximo 250 metros quadrados. Então, se você tem esses elementos conjugados, né? A princípio, você já pode fazer o pedido da uso capião constitucional. Mas, assim, se for um imóvel da família, por exemplo, digamos, tem 3 irmãos e um dos irmãos mora nessa casa, né? Esse irmão pode tentar fazer com que esse imóvel se torne somente dele e não na partilha ali dos bens? Sim, aí vai depender de cada situação. Porque acontece muito, né, quando os pais já são falecidos, né, ficam aí os irmãos para decidir o que é que vai fazer com o imóvel, né, e fica apenas um morando. Então, nesse caso, né, de falecimento dos pais, o caminho, né, natural é justamente propor ação de inventário e partilha. E aí, nesse caso, quem está morando dentro da ação de inventário e partilha, os outros irmãos podem abrir, né, em favor dele, né, faz a cessão de direitos para ele. Isso é uma coisa, né, e tem uma outra situação quando realmente, né, você tem os irmãos, mas um já é falecido, tudinho, né, os pais já tinham essa possibilidade de fazer uso capião e não fazem. Aí, mesmo assim, os irmãos que estão ali vivos, né, autorizando, podem entrar com ação de uso capião e fazer o registro no nome dele. Mas, assim, cada caso é o caso que tem que ser avaliado, né? Quais são as outras formas de uso capião? Existem diferentes formas? Isso, tem uma que é relativamente, vamos dizer assim, que é a forma mais recente da uso capião todos, que é justamente a conjugal. Quando, muito comumente, o homem abandona a família, abandona a mulher, os filhos, né, vai-se embora cuidar da outra vida e deixa, né, a companheira ou a esposa ao léu e à família. Aí, nesse caso, você tem um uso capião de 3 anos. Então, a mulher pode tomar a iniciativa, né, de fazer a uso capião, registrar o imóvel em nome dela e aí usar para a família. Essa é a mais recente, né? Mas você tem vários outros tipos de uso capião dependendo de cada situação, né? Moradia, 10 anos, ou então não moradia, você tem a uso capião de 15 anos. As pessoas precisam entrar com ação, precisam de advogado. Quem não tem como pagar, tem algum serviço que a gente pode dar de orientação? A uso capião mais comum era sempre a judicial, né? Mas dependendo da situação, ela leva bastante tempo. E aí, nesse caso, né, veio a autorização para uso capião extrajudicial, que, em outras palavras, é uso capião no cartório. Você pode fazer relativamente mais rápida, mas dependendo de uma situação ou outra, né, todas as duas vão dar a mesma coisa, que é justamente a autorização que o juiz, né, vai dar ao tabelião para fazer no registro do cartório de imóveis que aquele imóvel tenha um novo proprietário. Então, hoje você pode fazer isso, né? Você tem o atendimento hoje muito estruturado da Defensoria Pública do Estado, então, coisa que há muitos anos o SENDEC fazia, né? Hoje já não faz mais, que é esse processo judicial. Então, a Defensoria tem um núcleo, né, de terra, moradia e habitação que faz esse atendimento de muita qualidade. Muito obrigada, doutor Luiz Emanuel, por essas orientações. Fica aí, então, a dica do trabalho da Defensoria Pública do Estado. Maristela. Obrigada, Natália, pelas informações. Estamos no Maio Amarelo. A campanha lembra que é responsabilidade de todo mundo manter a segurança no trânsito e evitar acidentes. Em São Lourenço da Mata, estudantes da rede pública passaram um dia pertinho da arte e aprenderam um pouco mais dessa missão. Foi a primeira vez que Ariel se preparou para assistir ao musical.
E quando ele soube que o tema do espetáculo era o comportamento dos motoristas e dos motociclistas, imaginou logo como seria um trânsito bom para todo mundo. Trânsito bom é as pessoas respeitando as leis de trânsito, os semáforos, os pedestres também, respeitando a passagem dos pedestres. Seria muito bom. 250 alunos de 3 escolas municipais de São Lourenço da Mata participaram desta manhã diferente. Foi uma surpresa para eles. Cheguei na escola e tive aula vaga, né? E do nada fizeram uma fila e vai para onde ter aula? O cinema, que ser uma palestra de trânsito, eu nem queria, né? Longe da escola e perto da arte, para aprender. A quarta-feira movimentada e animada no Cine Teatro Royal, no centro de São Lourenço da Mata, ficou por conta da turma do Fonfon, do Detran, criada em 2003. Os personagens cantaram, dançaram e brincaram o tempo todo. Interagiram com a plateia e sempre incentivando o respeito e a responsabilidade no trânsito. A gente tem absoluta certeza, não só pela reação delas, mas até pelo retorno que os professores, os profissionais onde a gente vai, ficam dizendo, olha, tu não acredita, o pai veio buscar sem capacete, ela disse que não ia com o pai, já aconteceu até isso, então isso nos alegra. E a gente sabe que isso surte efeito, é uma outra forma de comunicar, é uma outra forma de você chegar até uma outra personagem, que é a criança no caso, porque a criança não é o futuro, tá? A criança é o presente. Porque você quando sai com a sua criança lá da maternidade, certo? Ela já é um integrante do trânsito. Se você bota ela num bebê conforto, ela também já está. Passa com ela numa faixa, você está ensinando. Então ela já é uma parte integrante do trânsito. Não é o futuro, ela é o presente. Esta ação abraça o movimento internacional Maio Amarelo, que reforça o compromisso com a segurança dos pedestres, dos motociclistas, dos ciclistas e também dos motoristas. E o caminho para conscientizar deve começar com os mais novos. É o pensamento da Guarda Civil Municipal de São Lourenço da Mata. Através do trabalho que a nossa GCM Arruda tem desenvolvido através de palestras para as crianças, então o resultado tem sido positivo, até porque os pais são condutores, a maioria dos pais são condutores, e eles vão assim interrogar os pais, né, acerca de avançar o sinal no vermelho, atravessar na faixa de pedestre, o uso de cinto de segurança. Então são medidas que a nossa secretaria tem trabalhado junto com as escolas. O propósito é a educação. Então a educação na primeira fase da vida da criança, ela tende a ser agentes multiplicadores e também fiscalizadores. Diego tem 13 anos e quando completar 18 quer andar de moto. Aprendeu hoje como deve se comportar um bom condutor. Usar capacete e usar sapato. E agora eles são multiplicadores desse conhecimento, né? O Hospital da Polícia Militar, no bairro do Derby, no Recife, atende policiais militares, bombeiros e os parentes dos oficiais da corporação. Pacientes reclamam de problemas no atendimento e na falta de estrutura na unidade de saúde. Hoje, deputados estaduais fizeram uma vistoria no hospital. Faz 48 dias que Luciana descobriu um tumor na cabeça. É uma carnosidade em cima da orelha, que, segundo os médicos, vem aumentando de tamanho. O marido de Luciana é cabo da Polícia Militar e ela é dependente. Veio ao hospital da PM em busca de um cirurgião especialista em cabeça e pescoço, mas não encontrou. Eu tenho o SISMEP, né? Eu pensei que ele ia me socorrer. Infelizmente, cheguei aqui, não tem o cirurgião cabeça e pescoço. Mandou eu procurar o SUS. O SUS, você sabe que está numa decadência horrível, porque você vai para o SUS, ele marca, aí você tem que ficar de olho na consulta, que geralmente você vai ser atendido de 6 meses a 1 ano. E eu tenho urgência de fazer a cirurgia, entendeu? Porque incomoda, inflama. Se eu for deixando, a tendência é piorar. Reclamações como essa chegaram ao conhecimento dos deputados da ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco. Os parlamentares formaram uma comissão para fazer uma visita aqui no Hospital da Polícia Militar, no bairro do Derby, área central do Recife. Foram 6 deputados estaduais e um federal.
estavam parlamentares tanto de partidos da oposição quanto os da situação. Álvaro Porto, do PSDB, Alberto Feitosa, Abimael Santos e Joel da Harpa, todos do PL, Caio Albino e Júnior Matuto, ambos do PSB, e o deputado federal Coronel Meira, do PL. O presidente da Alep, deputado Álvaro Porto, falou sobre o trabalho. Vários vídeos estão circulando na internet das precárias condições e a gente veio aqui para ver de perto isso aí e cobrar, se realmente está existindo isso, a gente cobrar do governo do estado um melhor atendimento para essa classe policial que precisa ter um atendimento adequado. Então hoje a gente está começando aqui a fazer essa visita e a partir desse momento, como já vinha sendo feito algumas blitz, não só na questão da área de segurança, nos hospitais, a gente vai começar a rodar o estado de Pernambuco para ver realmente o que é que está acontecendo e por que tantas denúncias que a gente precisa apurar e que o governo precisa dar uma solução. A comissão foi recebida por representantes da Polícia Militar. A imprensa não foi autorizada a entrar no hospital. As fotos e vídeos que recebemos mostram a falta de manutenção. Macas enferrujadas e entulhadas, colchões rasgados, as paredes mofadas e com aspecto de abandono. O Hospital da Polícia Militar existe há 84 anos. No local também funcionam ambulatórios e maternidade. A vistoria demorou quase 1 hora. A gente vê vários quartos fechados, entulhos dentro dos quartos, o raio-x desativado, mas estão dizendo que estão fazendo nova licitação para comprar novo raio-x. Então a realidade que a gente está vendo é essa. E falta médico em alguns setores, a questão fisioterapia, reclamação. Então eu acho que é uma falta de respeito com a Polícia Militar de Pernambuco. O deputado falou quais serão as próximas medidas. Olha, a partir dessa visita a gente vai fazer um relatório de tudo do que a gente encontrou aqui. A gente vai fazer o pedido de informação para ver se realmente quando vai se começar a agir, começar a fazer as coisas. E muitas pessoas aqui ainda dizendo, pronto, a gente está vendo que agora a coisa vai começar a andar aqui, os deputados estão vindo aqui. Então eu acho que os deputados em vários setores têm que visitar o estado de Pernambuco, hospitais, delegacias, tudo para a gente realmente desse encaminhamento e que realmente a coisa venha funcionar no estado de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os atendimentos oncológicos no Hospital da Corporação vão ser normalizados até o final desta semana. Com relação às cirurgias de cabeça e pescoço, a PM diz que esse tipo de procedimento tem sido feito por meio de rede credenciada. Sobre os problemas estruturais, a Polícia Militar diz que a unidade vem passando por melhorias contínuas e que todos os ambientes estão funcionando e que os eventuais contratempos identificados estão sendo corrigidos. A PM negou ainda que existem quartos interditados por falta de ar-condicionado. Um motociclista morreu em um acidente no fim da manhã de hoje, no bairro de Boa Viagem. Foi no cruzamento da Avenida Conselheiro Aguiar com a Rua Ernesto de Paula Santos. O trânsito ficou complicado no local. De acordo com testemunhas, a batida foi entre um caminhão do Sedex, dos Correios, e uma moto. O SAMU foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Agora, 12h53, hora do almoço, nem toda família tem o hábito de comer junta. Às vezes, na correria mesmo do dia a dia, não dá. Aí a comida fica um tempão em cima do fogão ou da mesa, não é? Deixar o alimento fora da geladeira por muitas horas, embora seja um hábito comum para algumas pessoas, pode trazer aí alguns riscos para a saúde. Por quê, hein, Natália? Porque, Maristela, quando esse alimento, e a gente vai falar especialmente
do arroz, ele fica muito tempo ali, ele começa a produzir algumas bactérias, né? A Alane Amorim, que é nutricionista, estava explicando aqui pra gente que tem até uma síndrome, né, Alane? Que é a síndrome do arroz frito. Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, essa síndrome se dá porque existe uma bactéria chamada Bacillus cereus, que é já aqui dentro do arroz, você vai encontrar nos grãos cru mesmo. Então, não só do arroz, mas do macarrão, a batata inglesa, existem outros alimentos que você pode encontrar essa bactéria. Essa bactéria, ela vai estar aqui nesse arroz de forma com espórulos. Esses espórulos é como se fossem uma camada de proteção que protege essa bactéria de altas temperaturas. Então, esse é o perigo, porque mesmo quando você leva para o processo de cozimento, essas bactérias podem ainda estar ali nesse arroz. Mas tem um detalhe, Natália, elas estão ali dormindo, né? E como é que a gente pode fazer? O que é que acontece para essas bactérias acordarem? Elas ficarem ativas. E é justamente o que você falou. Quando a gente deixa em temperatura ambiente por mais de 2 horas, essas bactérias, elas acordam e liberam toxinas. Essas toxinas que são prejudiciais para a nossa saúde. Então, essa história de deixar, assim, de repente, tem alguém que chega em casa um pouco mais tarde, aí vou deixar ali umas coisas no fogão para quando a pessoa chegar, almoçar, não é recomendado, principalmente quando a gente fala desses alimentos que tem amido, arroz, né? Exatamente. O ideal é que você, após 2 horas, né, não colocar o arroz quente, mas esperar amornar um pouquinho e armazenar esse arroz já em refrigeração, tá? Então, para aquelas pessoas também que fazem quantidades maiores para consumir ao longo da semana, o que eu recomendo é você deixar porcionado, colocar a quantidade certinha para cada dia. Alane, na marmita, nosso tempo está acabando, mas qual é a recomendação? Porque tem gente que leva só na bolsinha, né, térmica? Isso, na marmita o ideal é você levar nessa bolsinha térmica, mas assim que chegar, colocar logo em refrigeração. Então, se você está levando para o trabalho, se dispor de uma geladeira, coloque nesse ambiente e só esquente quando for próximo ao horário de consumir. E você disse que na geladeira tem um lugar ideal para colocar na geladeira, né? Isso, tem um local certinho para armazenar. Deixa eu mostrar para vocês. Ela falou aqui pra gente, nosso tempo está acabando, que tem que ser na segunda prateleira, né, da geladeira. Isso. Por quê? Essa segunda prateleira, porque a gente vai ter a temperatura mais estável. Então, deixar esses alimentos preparados na segunda prateleira é o mais recomendado. Então é isso, porque se a gente não faz isso, pode ficar doente, né? Quais são os sintomas normalmente quando a pessoa... Isso, e os sintomas podem aparecer até 6 horas após o consumo. Então, diarreia, vômitos, dores abdominais são mais comuns. Obrigada, viu, Alane Amorim, nutricionista, por essas orientações. A gente volta com você, Maristela. Boas dicas, Natália. E o NE1 sempre mostra histórias de pessoas que chegaram à terceira idade cheias de disposição para seguir aprendendo e se reinventando. Estar em movimento, buscar conhecer novas coisas é uma forma de viver com mais qualidade. Camila Torres está com quem embarcou em uma jornada rumo ao conhecimento, né, Camila? É isso, Maristela. 2 alunas aqui, 60 mais, vamos dizer assim, participando da aula de visagismo e embelezamento aqui no Senac, no Recife. Sandra, sei que você está prestando atenção aí nas informações, mas me diz uma coisa, como é que é participar de uma aula com uma turma aqui com idades tão diferentes, hein? Boa tarde. Boa tarde. É uma emoção muito grande, né? Porque depois de não sei quanto tempo eu resolvi voltar a estudar depois de aposentada. E me relacionei muito bem com as meninas, porque são alunas de 18 anos até 60 anos. E está sendo uma oportunidade ótima. Aí, de 18 a 60, mas tem Sandra com 60 a mais e tem também Lúcia, 60 a mais, está aqui deitadinha. Lúcia, como é que está sendo para você essa troca nesse momento da tua vida? É muito gratificante, né? Porque a gente já com experiências e encontrar pessoas assim mais novas do que a gente, aprendizado, é um novo aprendizado, né? É uma inclusão, porque a gente fica bastante tempo em casa e vim participar de aulas pelo fato realmente foi um presente, né? Que maravilha, Rebeca, que é professora, tá junto, a turma aqui também em atividade, mas eu queria até saber de vocês, assim, como é que é para vocês que
não estão no grupo dos 60 mais. Como é que é dividir esse ambiente de conhecimento com Lúcia, com Sandra, e até ajudar, né? Porque tem aprendizado para vocês também, né? Justamente, é uma troca de aprendizado, né? Então elas vêm com a experiência da idade, da maturidade, e a gente vem com essa troca de energia que elas também têm. Então, assim, é muito bom saber que elas estão se reciclando, estão querendo aprender, e elas trazem um bem-estar para a gente, porque elas são muito, assim, brilhantes, elas trazem essa graciosidade delas, que é particular. Como é teu nome? Aline. Aline, muito obrigada. Deixa eu conversar com Cássia Monteiro, ela que é supervisora psicopedagógica aqui do Senai. Ô Cássia, vai ter mais vagas por aí, né? Sim, Camila. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Maristela. É sempre um prazer e motivo de muita alegria falar sobre FATI, que é um programa de extensão promovido pela Faculdade Senac e tem o objetivo também de representar a nossa educação inclusiva e também de promover a integração e o desenvolvimento educacional nas pessoas com 60 anos ou mais no estado de Pernambuco. Então, as atividades, elas são realizadas aqui na Faculdade Senac. Os alunos ou os participantes ou os interessados, eles podem acessar o site da Faculdade Senac, né? Através de editais, nós colocamos à disposição a quantidade de vagas das unidades curriculares das quais eles podem participar. Quando eu digo unidade curricular, eu gostaria de deixar mais claro o sentido da unidade curricular para a gente, que é mais ou menos aquela matéria ou disciplina que lá fora a gente entende nas escolas e na faculdade. Muito obrigada, Cássia, pelas informações. Então tem tudo lá na internet, ó. No mês que vem tem previsão de abrir edital com mais vagas, hein, Maristela? Que oportunidade legal, né, Camila? Muito sucesso a todas por aí. O N1 está terminando. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.